Eu chamo agora, então, a professora Lenita Romano Bergamo, coordenadora da Câmara Técnica de Educação da Anvap Educa, para fazer a abertura desse evento, desse segundo encontro formativo. Professora Lenita. Boa tarde, Lilian, boa tarde a todos. Eu agradeço a todos que puderam acompanhar, o que estão podendo acompanhar hoje esse segundo encontro formativo, que dá seguimento na nossa elaboração, nosso plano municipal, dos planos municipais de educação. Nós sabemos que o tema educação infantil é muito relevante para o momento, e como a Lilian falou, né, é o tema mais discutido para esses 10 anos, né, para esse decênio. As políticas públicas voltadas para a primeira infância estão sendo muito divulgadas, cobradas e fiscalizadas, né? Então, nós temos que ter um olhar muito atento, muito cuidadoso para a primeira infância e para a educação infantil. E esse encontro formativo, onde a Alicia e a Marlene vão falar sobre o tema conosco, eu tenho certeza que vai contribuir muito para que nós elaboremos os nossos planos de uma maneira muito planejada e adequada à realidade de cada município. Então, obrigada a todos, obrigado, Lilian, e todos os integrantes da COCREAB. Obrigada, Lenita. Eu chamo agora a professora doutora Sandra Rita Molina para assumir como mediadora aqui do nosso encontro. A partir daqui, Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Alguns aqui já me conhecem, eu tenho trabalhado diretamente com as comissões, né? Vi aqui o pessoal de Fartura, Arandu, Cerqueira César, né? Muito feliz de ver todo mundo aqui. E, sem mais delongas, passamos à apresentação da professora Alice e da professora Marlene, que são pessoas de longa data na jornada da educação, de uma educação comprometida, né, de uma educação transformadora. E o assunto que elas vão abordar é de fundamental importância, porque, como mesmo a professora Lilian disse, é um dos primeiros problemas nacionais, né, quando você vai para o Plano Nacional de Educação, o primeiro problema nacional é a educação infantil. Então, vai ser uma honra mediar a conversa que nós teremos aqui hoje. Podem começar, meninas. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alicia Frejo. Eu também conheço grande parte dos que estão dos municípios da Anvapa. Muito obrigado pela presença de todos e vamos então tratar da educação infantil hoje, que, como já foi falado aqui até agora, né, é um tema importantíssimo na política da educação brasileira. É a primeira etapa, né, da educação básica, desde 1996, a LDB traz um capítulo sobre a educação infantil, e o Plano Nacional, essa Lei Federal 15.388, de 26, traz a educação infantil no primeiro, né, essa temática no primeiro e no segundo objetivo. O primeiro objetivo que vai ser refletido por todos, porque os municípios brasileiros são aqueles que têm a responsabilidade da educação infantil, e nós precisamos, né, como o MEC colocou, o foco na educação infantil, porque realmente é a primeira etapa da educação básica, é onde começa a trajetória escolar. E o primeiro objetivo fala da ampliação da oferta de matrículas em creche e da universalização da pré-escola. A lei antiga, dos outros 10 anos, do outro plano nacional, já colocava a educação infantil numa perspectiva de avanço e de qualidade, mas a gente não conseguiu, né? O plano não conseguiu, o plano anterior não conseguiu fazer esse movimento todo no Brasil. Então, a gente volta a trabalhar a questão da educação infantil, agora com foco no acesso, na perseverança e ampliar a porcentagem de matrículas em creches e tentar universalizar a pré-escola.
Eu sei que os municípios da ANVAPA, os 19 municípios da ANVAPA, já caminharam bastante, e a gente sabe que muitos já fizeram, inclusive, o plano da primeira infância, que olha para a criança de 0 a 6 anos, e tem realmente ampliado o número de matrículas em creche e em pré-escola. Mas a gente precisa olhar para o retrato da educação infantil. Todos os municípios responderam já aí pela terceira vez, o Ministério da Educação, que tem feito um retrato da educação infantil, colhendo a realidade de cada município, e começando, inclusive, pelas vagas, pelas matrículas, pela demanda manifesta de cada creche, de cada pré-escola, pelo tempo integral ou tempo parcial, mas a educação infantil ela tem uma perspectiva de educação integral, e no próximo decênio nós vamos ter que atingir pelo menos 60% aí das matrículas de creche e universalizar 100% da pré-escola. A gente sabe, né, que o Ministério da Educação legislou a questão da demanda manifesta, aqueles que chegam a pedir a vaga nos municípios, nas creches e nas pré-escolas, mas muitos municípios têm ainda demanda reprimida, esses dois nomes são conhecidos de todos nós da educação, e também os critérios, né, tem que se estabelecer os critérios dessa matrícula, e de forma transparente as comunidades, os municípios têm que colocar isso claro, a secretaria, é responsabilidade das secretarias de educação, de tornar esses critérios de matrícula no modo transparente. Também a meta desse objetivo 1, da ampliação da oferta, e aí é uma oferta para a educação infantil em todo o território do município, na zona urbana, na zona rural, se tiver educação indígena, quilombola, então, das crianças que precisam, são portadoras de deficiência e são da inclusão, na verdade, a meta 1A e 1B vai colocar também a questão da equidade, porque nós sabemos, né, que há uma desigualdade do acesso, tanto na creche como na pré-escola, de famílias de baixa renda, que muitas vezes têm dificuldade, não tem nem as informações para poder brigar pela vaga dessa criança na creche ou na pré-escola. A meta 1C vai falar da universalização dos 4 e dos 5 anos, né? O Brasil atingiu um número maior nessa meta, mas nós ainda não temos pré-escolas, né, atendendo as crianças de 4, 5 anos, com permanência, com uma boa frequência e com a característica de prepará-las para o ensino fundamental. Então, é nesse momento que a gente vai refletir tudo isso e vai pensar como fazer o diagnóstico da educação infantil em cada município. Pode ir para a próxima lauda, Helena, por favor. O segundo objetivo, que também é da temática da educação infantil, na lei do Plano Nacional de Educação, é um objetivo que nos fala de qualidade. E a questão da qualidade veio como problema nacional, né? Quando a gente olha o diagnóstico, que mais para frente nós vamos detalhar um pouco do que vocês vão fazer em cada um dos seus municípios, vocês vão olhar e vão ver que a qualidade da educação infantil, ela está colocada nos parâmetros nacionais de educação infantil, nesses parâmetros que saíram, né, foram publicados em 2024, é o livrinho verdinho, depois a professora Marlene vai destacar e vai falar de cada um, mas no diagnóstico nacional nós temos baixa qualidade de educação infantil. É preciso olhar bem para a palavra qualidade, porque qualidade, o conceito de qualidade aqui está atrelado aos parâmetros nacionais de qualidade, que falam
da infraestrutura física das nossas escolas, onde essas crianças, onde existem as creches e as pré-escolas, fala dos profissionais da educação, né, infantil, e esse profissional da educação infantil tem que ser da docência, tem que ser professor, fala das condições da gestão da educação infantil. Muitas vezes os municípios trabalharam a educação e trabalham a educação infantil em escolas junto com o ensino fundamental, e nós precisamos ir revendo, né, essa questão da gestão, né, da governança. A própria Secretaria de Educação tem que se organizar de um modo que tenha no seu organograma alguma coordenadoria, ou alguma divisão, algum setor com pessoas que entendam da educação infantil. Na verdade, assim, as secretarias acabam assumindo essa etapa, mas muitas vezes não tem recurso humano para se aprofundar. E hoje, a questão das práticas pedagógicas, tudo que a BNCC trouxe, né, em 2017, é direito dessas crianças, ou são direitos dessas crianças, e tem que se organizar nos campos de experiências esse currículo, e tem que trabalhar a questão pedagógica de modo diferenciado, tudo isso para que a gente vá tendo qualidade. E ainda, né, nesse mesmo objetivo 2 do Plano Nacional, a gente tem que assegurar esses padrões de qualidade. Então, cada município vai fazer a sua reflexão, vai olhar para o que tem hoje, vai olhar para cada parâmetro e vai, com a leitura também da resolução número 1, que foi publicada em 2024, e que nos deu um prazo aí de 5 anos para os municípios irem se adaptando e chegando a melhorar todo esse processo, que aí sim, aí nós vamos ter qualidade e nós vamos ter cuidado na educação infantil. Próxima lâmina. Até aqui, né, os principais, então, aí o foco para os próximos 10 anos são o acesso e a permanência, né, universalização de creche de pré-escola com as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, a faixa lá que a BNCC traz, é a questão da equidade, resumindo aqui, né, a redução das desigualdades educacionais, com foco nos marcadores sociais, aqui marcadores sociais entendidos como nível socioeconômico das crianças, as famílias que têm crianças, Bolsa Família, a questão da raça, cor, da etnia, todos os marcadores sociais devem ser levantados, e nós devemos ter toda a caracterização dessas matrículas para que a gente possa intervir cada vez mais e ir chegando nessa qualidade que são aí os parâmetros. Garantir a infraestrutura, os recursos humanos, a gestão democrática dessas escolas, as práticas pedagógicas e todo o desenvolvimento, desde os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então, acho que até aqui, né, a gente não está falando de coisas que vocês não sabem, mas que nós estamos vivenciando aí bastante, porque o Ministério da Educação criou o CONACEI, o Compromisso Nacional com a Criança de 0 a 6 anos, e todos os educadores têm que trabalhar para que esse movimento da educação infantil seja efetivo e nós tenhamos um bom planejamento escrito depois no nosso Plano Municipal de Educação. Próximo. Alicia, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Sim, Sandra. Porque quando você fala de qualidade, acho importante discutir que o setor da educação, a área da educação no município, ela afeta todas as outras áreas e cada vez mais, né? Então, quando nós falamos de qualidade, não basta só ter o comprometimento, tem que seguir as regras que estão sendo estabelecidas, né? Então, o levantamento de dados, não dá mais para fazer a educação de forma intuitiva apenas, né? Você tem que ter esse movimento. Então, por exemplo, tem que existir uma preocupação
com a relação do campo com a cidade, né? Tem que olhar, no caso da educação infantil, porque sabemos pelas pesquisas que é nessa época que você tem um maior desenvolvimento do cérebro, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa coisa da qualidade que precisa das regras, né? Que hoje em dia precisa das regras. Sim, nós vamos ver daqui um pouquinho, Sandra, você tem toda a razão, nós vamos ver um pouco a legislação que saiu recentemente. Nós temos uma legislação para a educação infantil muito grande e que faz um pouco esse trabalho da intersetorialidade, porque a educação infantil, ela necessita das outras áreas, toda a questão da saúde, do social. A criança é a mesma, que vai na escola, está matriculada na creche, mas vai lá no posto de saúde, vai no CRAS. Então, a qualidade da educação infantil vai se dar nessa questão intersetorial, e o desenvolvimento da criança, eu acho que hoje as pesquisas mostram bem isso, né, de que é aí que se formam os neurônios, é aí que se formam as sinapses, e o desenvolvimento infantil, se for bem trabalhado, nós vamos ter adultos diferentes, nós vamos ter menos problemas ao longo da trajetória escolar, porque a base está sendo bem feita, né? E demorou, acho que muito isso no nosso país até para acontecer, mas agora eu acho que nós estamos vivenciando esse planejamento bem efetivo da educação infantil, que deve ser estratégico, que vai ter resultado. Então, eu penso que na discussão do objetivo 1 e 2, os municípios têm que se debruçar bastante, a comissão que estiver trabalhando cada plano municipal, trazer ao máximo, né, dados. Hoje não se, né, a gente não faz mais planejamento estratégico sem dados, e os municípios podem, com a ajuda, inclusive, de vocês, né, da Sandra e da equipe da Cocriar, aprofundar mais esse objetivo 1 e 2, para que depois possam escrever, né, as metas municipais bem claras e bem, de modo bem inteligível. Eu queria, pode continuar, Helena, por favor, a proposta, né, que veio no Plano Nacional é reforçar a prioridade da educação infantil a partir desse acesso, mas também tem que olhar para a permanência. Então, as secretarias de educação têm que ter das creches conveniadas, das creches municipais, das pré-escolas, tem que ter os relatórios de frequência, ver se essas crianças realmente, né, as famílias levam continuamente, se isso é uma preocupação que tem que ter. Então, não adianta só ofertar, mas tem que ter sequência e tem que priorizar essa política pública, né, que é da primeira infância. Aqui, inclusive, eu queria colocar que muitos chamam a parte de 0 a 3 anos de primeiríssima infância e de 0 a 6 como primeira infância. A próxima tela. De onde que a gente colheu já esses dados que a gente colocou aqui para vocês? Do livro, né, que o MEC editou, do PNE, que fala do diagnóstico. Esse diagnóstico, ele traz 18 problemas nacionais que devem ser contextualizados a nível municipal. Esse plano, diferente do outro que se fez 10 anos atrás, é um plano que pede para seguir exatamente os problemas nacionais que devem ser melhorados no município, e se todos os municípios fizerem a lição de casa, com certeza nós vamos ter um plano nacional com objetivos cumpridos. Os 2 problemas da educação infantil colocados, que vem lá no texto escrito pelo próprio, no plano nacional, e estão no diagnóstico. Atendimento à demanda manifesta, que eu já falei para vocês, e a baixa qualidade. Então, nós temos que assegurar esses 2 problemas. A reflexão tem que ser principalmente nesses 2 problemas. O próximo
Sabemos, né, que a educação infantil é uma etapa que não depende só da questão pedagógica, né? Nós olhamos muito, como educadores, pela questão pedagógica, mas a educação infantil, ela traz essa janela de oportunidades de outras ciências que têm que nos ajudar. A questão da neurociência, que a Sandra lembrou aqui, da questão do desenvolvimento do cérebro, da psicologia do desenvolvimento, que depois a professora Marlene vai falar. Então, é um amplo conhecimento de saberes que muitas vezes nós que somos da educação não temos todo esse conhecimento. Então, a gente precisa, na reflexão, aprofundar e saber como que a gente vai tratar isso nas metas do plano municipal. Próxima. A educação infantil, aqui é a resolução número 1, que foi publicada em 2024, é a resolução do Conselho Nacional, que, amparada nos parâmetros, traz as regras para a organização da questão da educação infantil. E todas essas regras devem ser supervisionadas pelas secretarias municipais de educação, porque a educação infantil tem que estar no seu sistema de educação. Então, a resolução está muito bem escrita, talvez alguns, eu tenho certeza que todos os secretários já leram, mas, às vezes, né, a gente tem que rever a resolução, porque, por exemplo, o parâmetro lá do número de crianças por professor ou por turma, a gente ainda não consegue estar no parâmetro nacional, né, que o MEC e o Conselho Nacional colocaram, mas a gente, ao longo desses próximos 10 anos, eu tenho certeza que a jornada vai ser integral em todos os municípios, nós vamos ficar mais horas com essas crianças, e a educação, com essa concepção de educação integral, que é o que está na resolução. O próximo. Na política de educação infantil, né, vem a questão aí da pré-escola, que é obrigatória, né, e a legislação trouxe isso, e como é que nós vamos fazer todo esse trabalho de qualidade na educação infantil? Muitas vezes não temos todos os recursos. É necessário olhar para os programas, inclusive da União, e entre União e município é preciso que a gente melhore os orçamentos, receba os recursos desses programas, para que a gente possa realmente ir melhorando e olhando para essa educação infantil com um processo de qualidade. O próximo. Aqui, a gente fez uma relação de marcos legais históricos, né, que dá todo o avanço da educação infantil. A gente não vai falar aqui de cada um, porque realmente vocês, todos esses marcos legais, desde a Constituição Federal de 1988, até os parâmetros nacionais de qualidade e a resolução, eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas nós fizemos, né, a Cocriar fez um cômputo de legislação que vai encaminhar depois para os municípios, e vocês vão se apropriar, né, vão ter uma pasta para a secretaria e para todos aqueles supervisores, diretores, coordenadores, professores de educação infantil, vão ter essa legislação fácil para poder consultar, e, voltando ao que a Sandra falou, são aí é onde estão as regras da educação infantil. Tem mais um outro slide de legislação, Helena, e eu termino aqui. Então, a mais recente, aí, de 2024, são os parâmetros nacionais, a resolução número 1, depois o retrato da educação infantil, que eu já falei dele, o compromisso, chamado CONAQUEI ou DONQUEI, porque são as diretrizes da educação infantil, e essa lei, né, do plano nacional, que nós vamos ter que fazer o diagnóstico municipal e
traçar as metas muito claras dos próximos 10 anos de qualidade e equidade da educação infantil. Eu agradeço e passo para a professora Marlene. Professora Marlene, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Alicia. Eu adoro escutar. Professora Marlene, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todos e todas. Muito bom estar aqui novamente, né? Esse pessoal que eu já estive em outros momentos e falando junto de Alicia, né? Que é um prazer, é uma coisa que nos engrandece demais, né? Então, nesse momento, eu vou dar prosseguimento à nossa fala e espero que a gente possa refletir um pouco mais, né? Dessa etapa, né? Como a Alicia vem mostrando aí, da necessidade da gente olhar, e os próprios documentos vêm reafirmando essa necessidade, né? Hoje, em 2026, a gente pode se dizer que a gente já está num momento muito privilegiado da educação infantil, né? Apesar de tudo que ainda temos a fazer. Historicamente, a gente tem que sempre pensar, né? Contextualizar as questões que nós estamos, os objetos de estudos, pensando que era uma educação infantil antigamente, né? Era um lugar para se deixar criança, para as mães trabalharem, né? Ou cumprindo com uma situação de assistência, né? Então, não tinha nenhuma preocupação com questões pedagógicas, não se tinha preocupações nenhuma com a formação daquele que iria cuidar e educar, né, dessa criança, porque não se falava do educar, sim só o cuidar, e posteriormente a gente passa aí por um momento em que começam a se olhar da importância dessa primeira infância e o impacto dela na trajetória de desenvolvimento humano. Então, por várias ciências, como a própria Alicia disse, que vem, assim, pontuando, olha para a educação infantil se você quer uma sociedade melhor, olha para uma educação infantil se você quer índices menores de violência, olha para a educação infantil se você quer um nível econômico, né? Porque os economistas têm se apropriado dessa fase, né? Estudos, né? Ceará tem se destacado com grandes estudos nessa área, pontuando o que se faz pela educação infantil, o retorno que se tem, né, para a nossa sociedade em todos os âmbitos, assim, é inacreditável. Marlene, a Lenita está dizendo aqui uma coisa que eu acho bem interessante. Ela está falando que as políticas de primeira infância são necessárias antes mesmo do nascimento da criança. Sim. As famílias precisam entender o desenvolvimento da criança desde a gestação. E esse é o cuidado, né? Por isso a importância da intersetoriedade, né? De todo mundo estar atento com esse indivíduo que vai estar nascendo. Porque antes, muito tempo, a gente negligenciava até o aspecto da gestação, né? Então, como que as mulheres hoje, o cuidado que você tem que ter com esse momento, o cuidado com o parto, o quanto que você já vai fazendo um processo educacional, né, com essas próprias mães, né? E você tem várias ações que sempre correram apartada, né, aos órgãos públicos, né, as ONGs, muitas vezes, que se responsabilizavam e se responsabilizam ainda muitas vezes por essa população. Então, assim, essa consciência de que a gente precisa ter, né, dessa importância desse impacto. Então, como a educação infantil, então, se você pensar, você estava falando da neurociência, né? Então, vamos pensar lá, nascemos com quase 100 bilhões de neurônios. Ao longo da vida, perdemos 14 bilhões. E a gente sabe que esses neurônios são responsáveis pelos nossos processos de desenvolvimento, são responsáveis pelo nosso processo de aprendizagem. E a gente sabe que a lei que rege é a lei da lei do uso e desuso. Então, uma criança pequena,
se bem trabalhada, tendo acesso a um lugar em que ela vai poder aprender a se relacionar, aprender o mundo, né, ao seu redor, né? Não que na família ela não esteja sendo contemplada no processo de aprendizagem, mas é um outro sistema que pode ajudar e impactar positivamente a ela. Então, e se a gente não age nesse momento, nessa janela de oportunidades, nós perdemos muito, né? Perdemos muito. E muitas vezes ainda nós encontramos essa concepção, é um lugar para a criança ficar. E e aí a importância da interterritorialidade, que a própria saúde, quando está lá, como a Lenita está falando, né? Está orientando no processo da gestação, né, no pré-natal, essa mãe que ela tem direito, né? Ela pode escolher não fazer o uso, mas ela tem direito a uma educação de 0 a 3 anos para o seu filho, né? Então, assim, é que muitos pais não sabem que eles têm esse direito. Então, assim, de maneira geral, eu hoje, e acho que a Alicia partilha disso também, todos nós vivemos uma situação mais privilegiada do cuidado que a gente está tendo com a educação infantil. Mas ele ainda desponta como primeiro e segundo objetivo, que a gente precisa ainda atuar, porque não é no ensino superior que a gente vai fazer a diferença, porque ali já está cristalizado, né? Mas é lá no bebê. Então, a pergunta que a gente instiga aqui, que a gente faça uma reflexão, qual é o maior desafio da educação infantil? Será que são as verbas, os recursos, os aspectos físicos, né? Os prediais, as famílias, os professores, quer dizer, ter gente que sabe trabalhar com criança, né? Então, a gente pode ir por vários universos, né? E os documentos, eles vão apontando várias questões que nós temos que estar atento. Mas a gente Marlene, faz uma a gente, reflexão. a gente podia pedir para o pessoal ir colocando aqui no chat o que eles acham que Pode. são os desafios. O que vocês acham, gente? Eu podia escrever aqui no chat. Vamos lá ver. Pode continuar, Marlene, vou te falando depois. Tá. Então, Lilian, é que eu já vou dar a resposta no próximo. Então, por isso que eu preciso ver o chat. Tem alguém aí que gostaria? Ou falar, ou escrever? Qual acho que é o maior desafio? Eu coloquei aqui que eu acho que é a questão da família. Quem mais acha? O que vocês acham que é o maior desafio? Aí, ó, ela ser considerada de fato fora do papel. Desvencilhar do caráter assistencialista. Essa é boa também, hein? A família também, eles estão falando aqui. Quem mais, gente? Helena, pode passar. Acho que aqui a gente já tem uma família também. Família. Família. Família, viu, Marlene? A gente parte aqui, o nosso grupo, que nós estudamos aqui para montar para vocês essa apresentação, essa reflexão, para ajudar vocês aí na construção do Plano Nacional de Educação, Municipal de Educação, a gente entende que a conscientização do impacto da primeira infância na trajetória do desenvolvimento humano. Um pouco do que vocês falaram, né? Sair do assistencialismo. E isso não é só a família, mas a sociedade como um todo, né? Professores, família, secretaria, secretaria municipal, estadual, governo federal, entender a importância disso, conscientizar
desse momento importante e que não dá mais para a gente só trabalhar num ponto de vista de assistência. Vou ajudar essa mãe, vou ajudar essa criança. Não, ele tem um caráter formativo de um indivíduo. Tem uma das pessoas, duas falaram, Marlene, que as famílias pensam que os profissionais são babás. Eu acho que é esse processo, essa estrutura mesmo que você está dizendo, né? E posso te dizer uma coisa? As famílias pensam, e muitos professores que estão na educação infantil ainda têm essa representação social, essa concepção deles como uma babá. Eu falo isso por conta de estar à frente aí do curso de pedagogia há muitos anos, né? Formando pedagogos. Então, assim, essa noção é muito ainda desvalorizada, né? Que eu estou lá só para cuidar, para limpar bumbum, cuidar da comidinha, sabe? Então, muitas vezes, as famílias chegam, mas o que ele faz aqui? Só isso, né? E, muitas vezes, as próprias pedagogos, professores, não sabem responder, não sabem validar esse espaço, reconhecer esse espaço com o devido valor que ele deve ter. Então, é um caminhar que é coletivo. Então, família, professores, gestores que estão dentro de secretarias, né? Validar e sair como alguém falou aí, que eu consegui ler alguns, sair do papel, né? Porque hoje eu falo que nós somos privilegiados porque nós temos muitos documentos que eu, assim, como eu assim, queria tanto ter lido isso há anos atrás, sabe? Porque isso é uma briga da gente por esse espaço. Então, hoje a gente tem, pelo menos, um documento. Mas o que a gente, de fato, está fazendo? Né? Então, pode passar. A Marinês colocou, oi, Marinês, tudo bom? Saudade de você. Qual que foi, Sandra, o que ela colocou? Acredito que um pouco de tudo, recursos financeiros, famílias e professores com pouca formação. Sim, esse conjunto faz com que a gente não tenha consciência do real valor. Né? E aí as coisas não andam. Né? Então, que educação infantil, porque um está atrelado, porque a partir do momento que eu valorizo, eu mudo a minha relação. Eu mudo o meu investimento, né? Eu investo mais, eu acredito mais naquele espaço como formador, né? E aí a gente vem com a pergunta, para a gente poder vencer esse desafio, a nossa reflexão parte do seguinte princípio: que educação infantil que nós oferecemos? Né? Como que a gente está fazendo essa educação infantil? A gente está trabalhando com esse cuidar e educar, transitando entre eles, promovendo o cuidar e o educar, né, com todas as suas necessidades, ou ainda a gente só está numa postura ainda, vou fazer porque eles têm direito, né? Tá? Então, aí, o que a gente entende? Pode ir, Lilian, Helena, desculpa. Então, para que a gente entender, né, que é o nosso objetivo aqui, que a gente está aqui, é justamente esse, né? Como que eu vou pensar num plano sem eu antes saber como que está a minha situação? Para planejar, nós todos aqui, a maioria somos professores. Então, se eu vou fazer um planejamento de uma aula, que seja, primeiro eu preciso saber que sala que é, quais as características, o que está esperando que eu vou falar, né? Quer dizer, eu estou fazendo um diagnóstico, para depois eu poder pensar o que eu preciso fazer, estabelecer as metas, estabelecer as estratégias. Como a Lilian, né, no outro projeto que a gente trabalhou, eu lembro muito da Lilian falando, diagnosticar dói, né? E isso não é papo de psicólogo, né? Porque vocês sabem que eu sou psicóloga, ela não é, mas ela fala que é o papo do psicólogo. Que olhar para a gente dói.
Só que se a gente não olhar para a nossa realidade, evidenciar o que tem, e a gente não tem que ter medo, porque com certeza tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas porque a gente está faltando pouquinho. Eu não acho que a gente está faltando muito, não, sabe? Eu sou meio esperançosa com a educação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para olhar de bom e muita coisa para olhar que a gente precisa melhorar. Então, tem que pôr mão na massa, né? Tem que entrar de cabeça, né? Mas entrar de cabeça de que forma? Com alguns critérios. E por isso que a gente tem as normativas. Então, as normativas é que vão conduzir essa nossa fala, esse nosso diagnosticar, tá? Pode ir, Helena. Sandra, se tiver alguma coisa assim, né, você pode falar também. Não sei. Estou acompanhando, estou adorando. Então, gente, desculpa, mas é que eu estou saindo de uma gripe. Então, a tosse, ela não tem como controlar, tá? Então, eu trouxe aqui o Konakei, o que ele fala sobre o diagnóstico, né? Qual o valor que ele dá, né? Então, ele vem dizendo, a formulação de boas políticas públicas, que é o que nós precisamos, né? Exige um ponto de partida sólido, o conhecimento rigoroso e contextualizado da realidade que se deseja transformar. Se eu não conheço aquela realidade, como que eu vou transformar? Eu preciso saber como ela está. Nenhuma política pode ser considerada efetiva se não for capaz de compreender em profundidade o território onde se insere, as condições concretas de vida da população a que se destina, as capacidades institucionais disponíveis para a sua execução. O diagnóstico portanto, é o ato inaugural de um projeto, de um planejamento público, aquele que permite transformar a vontade política em ação coerente, estratégica e sustentável. Então, o valor do diagnóstico aqui, eu acho que o diagnóstico, ele se torna ele é o lugar, é o espaço, a ação mais importante de todo esse processo. Como se fosse um documento norteador, né, Marlene? Sim, porque é a partir dele que eu vou fazer minha escrita, que eu vou pensar, né? E que eu vou ter fundamento, porque a gente começa assim, meu Deus, o que eu vou colocar lá no plano? Meu Deus, o que eu vou escrever? Eu não sei vocês, mas quando eu tenho um documento para escrever, eu fico assim, mas da onde que eu vou tirar as coisas, né? Então, não vai tirar da cartola, vai tirar daquilo que está acontecendo, né? Da partir daquele momento, do que está acontecendo no meu município. Por exemplo, tem municípios, eu não sei aí vocês, mas eu trabalho numa creche que esse ano nós tivemos um susto. Uma sala não abriu. E sabe por que não abriu? Não tinha criança. A outra creche que eu trabalho tem uma fila de espera. Tá? Então, o que está acontecendo aí? Que não tem a equidade, alguma coisa está falhando. No município aqui em Ribeirão está falhando alguma coisa. O que está acontecendo? Abriram muita creche perto de onde eu trabalho, que sobrou sala? Ou será que lá na outra deixaram de investir? Né? Então, assim, esse olhar, né, que muitas vezes se perde, né, para a gente ver as demandas manifestas e não manifestas. Então, essa é uma questão do diagnóstico. Pode ir, Helena. No campo da educação infantil, o diagnóstico assume papel ainda mais central, pois envolve a análise de duas dimensões que vão corresponder aos objetivos lá, né? São as demandas por vaga, expressão do direito das crianças e das famílias ao acesso, e as condições de oferta, a expressão do dever do Estado em assegurar qualidade, equidade, integralidade no atendimento. Diagnosticar significa olhar para o conjunto do sistema, identificando tanto as lacunas e desigualdades, quanto as potencialidades e as boas práticas já existentes nas redes. Essa questão da gente, assim, né, e por isso que eu falei que às vezes olhar pode doer,
e porque a gente só fica esperando coisa ruim, mas a gente pode ver as coisas boas. É muito importante que a gente tenha uma discussão das boas práticas no nosso município, né? Por exemplo, na faculdade onde eu trabalho, amanhã nós vamos ter um evento do Fórum de Inovação, onde que cada professor vai apresentar uma boa prática, né? Em vez da gente se juntar para falar lamúria do que acontece na sala de aula, nós vamos falar das coisas boas que acontecem. Então, é essa noção que a gente precisa ter, né? Nós estamos olhando para todo o contexto, mas nós vamos ter que ser realistas naquilo que não está bom, tá? Pode ir. Então, terminando aí o que o Conaquey fala, o diagnóstico garante que as decisões políticas e orçamentárias sejam orientadas por necessidades reais. Muitas vezes nós vamos fazer as ações, né, nossas decisões aí, nossos orçamentos, e muitas vezes eles não estão realmente atendendo à realidade, à real necessidade. É o que eu falei, né, agora, acabei de falar. A gente tem noção que naquele bairro que sobrou uma sala de aula, abriu-se muita escola, e foi um bairro que envelheceu, tá? E, em contrapartida, no outro bairro que tem criança lá na fila de espera, tá? É um bairro que pouco se dedicou a orçamentos para construção, tá? Então, essa necessidade para que eu possa realmente fazer o bom uso, tanto de políticas, né? E tomar das decisões que eu vou ter e das questões orçamentárias. E não Marlene, apenas... posso fazer uma consideração? É que eu fico encantada, porque, assim, nós vivemos num país onde a educação é muito mal falada, né? Mas quanto é fundamental a educação infantil. Por quê? Porque uma creche bem direcionada, bem pensada, bem diagnosticada, ela é a rede de apoio de mães. Então, mães que não conseguem trabalhar porque os filhos não têm acesso à creche, e muitas vezes, quando têm acesso à creche, então, os próprios professores, é importante que eles visualizam a importância deles, né, quanto é fundamental para eles, a presença e a organização desse diagnóstico, principalmente para a educação infantil. Você acha assim também? Acho, e vou mais além. Eu acho que a educação infantil, ela tem cumprido muito com um processo de prevenção e promoção. Porque é na educação infantil que nós conseguimos identificar mais facilmente abusos, violência, e pensar agora com a nova legislação, que a gente tem a questão do estudo de caso, né, que a gente até fui para Piraju falar sobre isso, né, sobre o AE, como a gente pode, por exemplo, a que a gente identifica uma criança em risco, a gente pode montar um plano de ensino individualizado para aquela criança, tá? Então, assim, é um lugar privilegiado para que a gente não evite os problemas futuros que poderemos ter no ensino fundamental e na educação, no ensino médio e na vida futura, tá? Então, dar condições a essas mães e sem considerar o papel educativo da educação infantil para essas mães também, né? Como formativo, quando ela vai fazer, quando se oferece palestra, que eu sei que vocês fazem muitos eventos, né? Eu sei quando vocês fazem a apresentação das crianças, eu sei do trabalho da Marinês aí, que ela faz o conselho, né, das crianças, né, das crianças pequenas na educação infantil. Isso é uma noção de cidadania que muitos adultos talvez não vão ter, né? Então, assim, é uma necessidade importante, sim, em vários aspectos que ela cumpre, tá? E aí, como a Alicia falou, a necessidade de uma boa governança pública. Então, será que a secretaria, né,
tem um saber técnico que mantém as políticas para a educação infantil, né, no município? Ou será que é o profissional do ensino fundamental que toca a educação infantil? Né? Será que eu tenho alguém que entende mesmo a educação infantil e que está assim, na praia da educação infantil, e eu vou realmente pensar em fazer uma ação, uma política que assegure aí a eficácia, a eficiência e a efetividade da educação infantil? Então, essa noção de governança, né? Como que eu trabalho, como que os gestores são escolhidos, né? Como eles atuam? Essas são tudo questões muito pertinentes a uma boa qualidade da educação infantil. Então, eu preciso também diagnosticar isso, né? Pode passar, Helena. E como fazer o diagnóstico? Como eu disse, nós não vamos sair assim, né, sem um norte, né? Nós temos vários marcos legais, muitos documentos, tem gente, assim, trabalhando muito para a gente, deixando as coisas mais aprofundadas, deixando as coisas mais claras, e fora que, assim, só para vocês não ficarem assustados, né? Porque a gente sempre fica, nós temos que lembrar que aqui nós estamos com comissões elaborando os descritores de diagnóstico com assessoria do cocriário. Então, essas comissões, elas já estão pensando de como, tá? Aqui a gente só vai realmente mostrar da onde que nós vamos tirar todo esse processo de diagnóstico, né? Pode ir, Helena. Então, a nossa referência de metodologia, como a Alicia disse, está lá no documento do Diagnóstico da Educação Infantil do Plano Nacional de Educação. É lá, né, que ele tem todo um documento muito claro do que diagnosticar, o como fazer, o que olhar, né, o que ele já viu de uma maneira geral acontecendo no nosso país, as desigualdades, né, que acontecem em nosso país, né? Então, a gente precisa pensar como, né, temos que ter uma nossa referência de metodologia, e essa é uma referência, do que diagnosticar e como nós vamos diagnosticar, né? Como que a gente vai diagnosticar? Nós vamos diagnosticar uma parte baseada nos documentos, outra em entrevistas, outras em ações, né? E esse é o movimento de planejamento do diagnóstico, tá? Pode ir, Helena. Então, aí, o primeiro ponto que nós temos são os parâmetros, né? Eles são como o próprio diz, né? Os parâmetros nacionais de qualidade e equidade da educação infantil, tá? São eles que vão justamente dar os parâmetros para como nós vamos diagnosticar, fazer esse diagnóstico da educação infantil, tá? Esse parâmetro é o parâmetro mais novo, né, que a gente segue. Ele não despreza de 2006, ele não despreza os outros documentos. É muito importante a gente pensar que ele contribui ele potencializa o ulterior, né? Traz inovações, mas a gente tem sempre essa construção do pensamento, né? E um documento ajudando o outro na sua proposta. Posso ir, Sandra? Tudo bem? Tranquilo aí? Sim, ao final eu quero fazer um pouco a retomada, né, de como fazer, escolher o problema do plano nacional, o do problema municipal, aí eu retomo. Tá bom. Aí vamos lá, pode passar, Helena. Aí, baseado, né, na lei, na resolução 1, que traz as diretrizes operacionais nacionais para a qualidade e equidade para a educação infantil, que vai aí justamente validar os parâmetros, né?
ele fala da implementação dessas diretrizes, tá? Que deve observar a articulação e a integração entre as dimensões de qualidade definida pelos parâmetros. Então, nos parâmetros, fica bem mais fácil para a gente olhar, né? Tudo bem que a gente está seguindo lá o documento do Plano Nacional de Educação, que é uma questão federal que traz os problemas, que traz todas as nossas necessidades, ok? Aqui, nós estamos o quê? Trazendo as dimensões, né, daquilo que nós vamos, para onde nós vamos olhar. Então, nós vamos olhar para as dimensões que definem que vamos diagnosticar a qualidade do que a gente oferece no nosso município, tá? Então, como é a gestão democrática do nosso município, né? Como que essa gestão se dá? E aí, para a gente pensar na gestão, o Plano Nacional de Educação, ele traz uma questão assim, ele pergunta, como que você faz, como que as famílias ficam sabendo do direito que elas têm na educação infantil, da creche? De 4 a 6, 4 a 5 é obrigatório, né? Ele está lá, o aluno, se ele não participar, né? Mas e de 0 a 3, como que eles ficam sabendo? Como que a gente divulga isso? Como que a gente conscientiza as famílias que elas têm esse direito? Muitas famílias não levam porque não sabem do direito que elas têm. Sim. Tudo bem que esses últimos tempos aumentou o número de matrículas nas creches, mas ainda nós temos muita gente fora. Daí a importância dessa governança, falar com a saúde, né? De repente... Marlene, Oi. a Cristina quer perguntar. É isso, Pode Cristina? perguntar. Aqui. A Cristina. Bom, deixa eu só retomar aqui, ó. A Casa da Criança de Taquarituba, ela está dizendo assim, eu acho que na educação infantil já melhoramos muito, pensando de como já foi. Hoje precisamos de professores preparados, educação infantil e comprometidos. Responsabilidade na educação infantil é muito grande, falta de auxiliar na sala sobrecarrega o professor. O salário do educador infantil, ele tem que ser melhor remunerado, a educação infantil de qualidade tem que ser olhada como prioridade. A Marinês está dizendo, e eu já volto para isso, porque eu acho muito importante o que você está dizendo da gestão democrática, né? Porque às vezes são coisas que a gente não se dá conta, né? Como informar, né, o direito. Saudade de você, Marlene, a Marinês está falando. Aposentei esse ano, mas continuo contribuindo. Mas continuo contribuindo com a educação, como membro da sociedade civil na comissão de elaboração do PME. Ai, que bacana. E a Dinalda está dizendo, diagnosticar a realidade da educação infantil é o primeiro passo para assegurar direitos, melhorar a qualidade do atendimento e construir políticas públicas mais justas, eficientes e efetivas, colocando as crianças no centro das decisões educacionais. Sim. Mas aí, pegando o que a Dinalda está falando e pensando na gestão democrática, como você entende isso, Marlene? Eu entendo que essa gestão ela tem que estar muito alinhada, ela não pode trabalhar, ela nunca trabalha sozinha, né? Ela tem que estar alinhada à secretaria, ela tem que estar alinhada aos documentos federais, às propostas, está acompanhando tudo isso, e ela tem que estar alinhada numa proposta de intersetoriedade. Essa gestão democrática, que vai dar acesso, que vai dar permanência, que vai dar qualidade, ela tem que, de repente, você tem uma criança dentro da sua, você tem uma demanda, né? Uma criança que precisa vir, você não tem vaga, e não está tendo lugar para essa criança, tá? Põe na lista e deixo, né? Ou eu vou tentar me articular com a saúde, com a assistência social, vou tentar fazer algum movimento para que eu possa atender.
muitas crianças que estão sendo, assim, vou falar de situações assim, crianças que não recebem um diagnóstico, né, que têm sérios comprometimentos, por exemplo, a questão de seletividade alimentar, que não se alimentam, simplesmente. Tem crianças que a gente vê em creche que você fala assim, como que elas estão vivas? Eu tenho um menino que toda semana, quando eu chego lá, eu falo assim, ele está aqui? Porque eu não sei, entendeu? E aí, não consegue diagnóstico, não consegue tratamento, não consegue médico que vai atender. Então, se essa junção aí não tivesse a intersetoriedade, né, funcionando, fica muito difícil essa gestão democrática, tá? Porque senão fica só nas costas do gestor e ele fica abafando, porque o dia a dia da creche, da educação infantil, é o que, eu esqueci o nome, falta auxiliar, né? A frequência das professoras hoje, né, eu não sei como está aí nos municípios de vocês, mas aqui a pauta do planejamento esse semestre foi justamente essa, entendeu? Assim, elas pegam licenças, assim, muito grandes, não estou dizendo que não tem direito, mas nós não temos infraestrutura, né, para manter o direito das crianças, e aí fica o prejuízo para as crianças e prejuízo para os profissionais, porque eles se cansam, eles entram em burnout mesmo. Então, assim, é uma conjuntura que não pode ser vista de uma forma isolada, né? Solitária. A gestão democrática ela tem que estar alinhada, ela tem que estar conversando, envolvendo todos, né? Essa é a minha visão, né? Se a Alicia tiver outra, fique à vontade aí, né? Então, eu penso por aí, que esse é um caminho, né? Bom, outra questão que o próprio plano também fala, quando a gente pensa na gestão, é como que tem o controle das vagas. Eu sei quem são as crianças que manifestam interesse, eu sei quem são as crianças que não manifestam, porque essas que não manifestam que eu preciso ir atrás. Lília? A Lilian pediu para falar. Ah, não, Marlene, era só para botar uma pimenta no caldo mesmo aí da discussão, porque, assim, todos que estão aqui assistindo são das comunidades escolares dos 19 municípios, né? Então, a maior parte deles, eles são membros das comissões que estão elaborando os planos municipais de educação. E as comissões estão num formato muito legal, porque tem gestores, mas muitas comissões são compostas por professores. Uhum. E achei muito legal na tua fala, queria destacar que você relacionou o objetivo 1 e o objetivo 2 do Plano Nacional, que são os objetivos de educação infantil, com o objetivo 18, que é de controle social e gestão democrática, né? E, paralelo a isso, trouxe a fala, eu não me lembro agora quem trouxe a fala no chat, ao objetivo 17 de formação e valorização dos profissionais. O que eu queria dizer com isso, gente? Não dá para pensar isoladamente. Não dá para pensar, e aí eu queria colocar isso até aqui para discussão com você, com a Alicia, com a Sandra e com quem está no chat, né? Não dá para pensar os objetivos da educação infantil dissociados do da alfabetização, por exemplo, do ensino fundamental, porque a gente tem que pensar em transição. Não dá para pensar sem pensar nos objetivos de valorização dos profissionais e da gestão democrática. Como também não dá para pensar sem levar em conta o objetivo 19, gente, que é o do financiamento. Quem vai pagar tudo isso? Não adianta a gente pensar objetivos, metas, que o município, o orçamento do município não vai dar conta de sustentar nos próximos 10 anos. Né? Então, assim, numa comissão, eu estou falando isso porque até para a gente refletir, sabe, Marlene? Não sei se você concorda, mas numa comissão tem professor, tem gestor e tem técnico da secretaria. Não é só o técnico da secretaria que tem que pensar no financiamento. Uhum. Todos que estão na comissão vão ter que pensar, Sim. como é que vai pagar essa conta?
né? Porque é uma conta que precisa ser paga, e a gente sabe que a educação, o orçamento está muito apertado, né? Então, assim, para colocar uma pimenta, que a construção desse diagnóstico, ele precisa ter esse olhar, Por né? isso, Mas Lilian, é só essa contribuição, só. por isso que eu acho importante que, quando os problemas dos municípios forem descritos, haja uma preocupação em mensurá-los. Então, eu vou fazer isso de que maneira, né? Usando que recursos? Sim. É o que a gente fala, assim, não é, existe uma interdependência entre todos, nada está isolado, então não dá, porque é até uma discussão que a gente estava tendo ali, se eu e a Helena numa reunião nossa, né? Porque não dá para a gente falar de inclusão, deixar, então a gestão democrática tem que pensar em inclusão, então vai cair no objetivo que agora não sei o número, né? Então, assim, mas, assim, então todos estão interligados, e por isso que o movimento da gestão, ela é democrática, né? E ela é coletiva, então, por ser democrática, ela já é coletiva, ela envolve todos, né? Então, todo mundo pensando e todo mundo se responsabilizando e corresponsabilizando pelo aquilo que está sendo feito, né? Quer falar, Lívia? Objetivo 10, educação especial inclusiva e educação Isso. bilíngue de Então, surdos. essa é a questão. Por exemplo, eu tenho que pensar, outro dia eu estava ouvindo uma notícia, eu estava comentando com a Lívia, que na China, eles fecharam não sei quantas escolas de educação infantil. Sabe por quê? Porque não tem criança que nasce lá. Né? Então, como que a gente sabe? Onde está nascendo mais criança? Na área rural, na área urbana? Né? Qual é a expectativa de nascimento? Como que eu vou trabalhar com esse conceito? Né? Para a gente pensar onde eu vou fazer, a secretaria pensar assim, onde eu vou pôr mais escola, onde há mais demanda, onde eu preciso fazer, onde que eu preciso estar mais atenta àquele território, né? Então, tudo isso vai fazer com que, para que eu possa o quê? Aí sim, olhando tudo isso, eu vou poder estabelecer metas, estratégias para a gestão democrática, né? Só aí. A identidade de formação profissional é aquilo que a gente até discutiu, né? A dificuldade, muitas vezes, desses professores se reconhecerem como professores, né? Se valorizarem enquanto professores. A própria questão de estabilidade e a formação deles, gente, porque hoje, sim, é muito triste no Brasil que a gente vê o que, para atender aí, né, a necessidade de nem sei o quê, né, você tem cursos que muito baratos, muito simples, que profissional que está se formando, né? Que profissional que nós temos aí para atuar? Qual a visão que ele tem de ser pedagogo? O quanto que ele valoriza, né, essa profissão? Porque a valorização dela não é o outro que vai valorizar, não, gente. A valorização é nossa, começa por nós, para que a gente possa ser valorizado pelos outros. Então, isso é um grande problema do profissional da educação infantil. Ele já se sente, e já existe uma cultura do menos para ele, tá? Então, essa é uma questão muito complicada da gente vencer, tá? Qual a estabilidade que ele tem, quais as condições de trabalho, ele tem apoio pedagógico, né? Não, não, Helena, acho que ainda não. Ainda aí, tá? Ele tem apoio pedagógico, né? Ele tem ele tem acesso a uma formação continuada, tá? Isso acontece do ponto de vista da proposta pedagógica. Como que essa proposta pedagógica está alinhada justamente à BNCC? Né? Como que eu faço ela fazer? Né? Como que ela
como que ela reflete o dia a dia e aponta expectativas de ação? Como que ela se alinha, né, aos desafios da educação integral? Como que eu respondo? Essa proposta pedagógica responde à educação integral, à inclusão, às relações étnico-raciais, o respeito aos povos e comunidades. Como que ela responde tudo isso para a equidade? Tá? Então, eu tenho que saber quais as concepções que estão regendo a minha proposta, minhas práticas. Como que eu trabalho com a educação especial na perspectiva inclusiva, né? Então, isso tudo está dentro da proposta pedagógica. E aí chega um ponto que eu já vi muita Lília falar isso em várias formações que ela já deu, que é o ponto da avaliação da educação infantil, quando a gente fala de avaliar e monitorar. Porque nós, às vezes, somos muito proativos, temos ideias, temos projetos, executamos, fazemos, diagnosticamos, fazemos, tal. Mas a gente volta para avaliar os efeitos que aquilo teve em toda a comunidade, volta para monitorar como que aquilo, volta para ouvir os atores, ouvir a família, ouvir os professores, do como que aquilo se deu, como que aquilo está acontecendo naqueles... Para então eu poder pensar em estratégias e metas e pensar no monitoramento. Tá? E, por último, a infraestrutura de edificações e materiais, né? Lembrando que a infraestrutura ela tem que atender à proposta pedagógica, né? É mais ou menos assim, né? Uma escola particular que fala que é montessoriano e ela não tem nenhum instrumento, nenhum material montessoriano dentro da escola, né? Então, a infraestrutura, ela vai ter, a infraestrutura, edificações e materiais, eles vão ter que pensar justamente na garantia, né, o que vem de diagnóstico, né? Eu garanto a segurança, o acolhimento, o bem-estar, as condições de saúde para essa criança, favorecendo práticas educativas, o planejamento, né, que a gente conversou lá em junho, né? Será que o planejamento da infraestrutura, das edificações, ela atende o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem? Eu vejo, às vezes, muita escola que chega um cadeirante ou chega uma criança com dificuldades, ela não tem um espaço para atendê-lo, né? Estou falando uma questão mais fácil da gente olhar, que é o físico, né? Fora as outras, né? O AE, como que eu atendo, né? Tem um espaço para esse AE trabalhar, onde que esse AE vai trabalhar, né? Então, isso tudo, os parâmetros, ele traz muito especificado, muito fácil para que a gente possa olhar e estabelecer esse diagnóstico. E isso, as comissões, junto com o CRIARE, né, com a assessoria, isso vai acontecer para que vocês olhem, né, façam esse diagnóstico. E aí, pode ir, Helena, nesse sentido, o CONACEI também ajuda muito em estabelecer esses diagnósticos, tá? Quando ele traz aí, né, ele faz todo, ele traz onde a gente procurar, né? Então, ele aponta aí o censo, várias questões aí que nós precisamos estar atentos. Por exemplo, eu lembro aqui em Ribeirão, que até pouco tempo, uma coisa que assustou muito quando começou essas questões étnico-raciais, que as fichas das crianças não tinham nada dizendo sobre a raça das crianças, da etnia delas. E aí foi um negócio assim, que foi todo mundo chamando a família para poder registrar, tá? Porque as fichas de inscrição, né, a anamnésia lá que a gente faz, não se tinha esses dados, né? Então, a importância do levantamento da manifesta ou registrada,
né? Da não manifesta. Eu olhar, né, em que lugar que está, né? Qual a distância? Como que eu faço a gestão dessas vagas? Tá? E pode passar, Helena. A buscativa, né? Eu trabalho a buscativa realmente para trazer essa criança para... Como que eu trago ela, né? Faço visita domiciliar, eu conto com assistência social para poder me ajudar nessas visitas. Quer dizer, olha aí a intersetoriedade, né, funcionando, né? A qualidade do prédio, né, e aí sim, como que ele está construído. Pode ir, Helena. Então, assim, de maneira geral, a gente tem todo essa proposta, né, de como esse documento, né, ele vai pontuando para onde a gente, a partir dos parâmetros, para onde que eu posso olhar. Então, ele fala os parâmetros e vai me falar assim, ó, tá lá no parâmetro está falando da gestão democrática. Então, dali, você olha aqui como que trabalha as vagas, o acesso e a permanência. Na qualidade, você vai ver como que é feita a buscativa. Não, a buscativa está na gestão. Mas, assim, como está o prédio, como estão as qualidades, como é o material que ele tem, entendeu? Então, assim, qual é a formação? Então, o Conaquem, ele vai ajudando a gente a montar esse diagnóstico, né? Tá? Helena, Oi. é muito interessante. Helena, se você puder voltar o slide, por gentileza, vou tomar liberdade aqui, sabe? Olha o que o Conaquem faz, e você usa uma linguagem muito interessante, Marlene, você fala da anamnese, né? Que geralmente a anamnese você vê na área da saúde, né? O quanto isso está migrando para a educação. Olha Sim. quantos dados, a educação ela não pode ser mais intuitiva, olha quantos dados nós temos que ter, né? Pode passar, Helena, por gentileza, para chegar no outro. Estou falando tudo isso porque com as comissões com as quais eu tenho conversado, eu digo que é muito importante, nós fizemos o guia, né, o guia do Plano Nacional e as informações que nós temos passado, tem os links, né, de onde encontrar essas informações. Então, eles vão lá, pegam no Plano Nacional, quais são os problemas nacionais, verificam a partir do seu relatório, de diagnóstico e monitoramento do último plano municipal que eles têm, né? O que nós avançamos, o que nós melhoramos, o que nós podemos melhorar, né? E, em cima disso, vai fazendo descritor, mas esse descritor, ele não pode ser intuitivo apenas. É óbvio que não dá para a gente desconsiderar a experiência das pessoas que estão nessa comissão. É fundamental a experiência delas. Sim. Mas os números, não dá para fazer educação mais sem número, não é isso, Marlene, que eu entendo a partir do Conaquem? Eu acho que, assim, quando você vai para o Plano Nacional de Educação, ele já te dá muito claro as desigualdades por causa do próprio diagnóstico que ele mesmo fez, nacional. Ele vai te estabelecer isso. E aí você vai ter que trazer isso para o seu município. E aí, trazendo isso para o seu município, é pôr uma lupa, né? Para ver se aquilo que está dito lá está acontecendo no seu município também, né? E aí criar junto, né, esses critérios, né, para poder fazer essa análise. E o Conaquem, ele ajuda, né? Porque ele pega a partir do parâmetro, tá? E ele vai esmiuçar, tá? E trazendo mais elementos para a gente também, né, sobre isso. Tá? Exatamente. Bom, Eu acho que agora nós poderíamos abrir para perguntas, tanto para você quanto para a professora Alícia, né? Porque eu acho que é uma forma de já meio que pensar como vai fazer essa primeira parte do diagnóstico, né? Que é a segunda etapa da comissão. O que vocês acham, gente? Poderíamos listar algumas perguntas aqui.
Eu queria começar, Sandra, se você me Sim, puder. claro. Eu queria estender uma pergunta para a Alicia e para a professora Marlene, para as professoras. Ok, as comissões que estão aqui, eu estou vendo a carinha deles, né? Está todo mundo aqui, são educadores, são gestores. Acho que passando pela cabeça de vocês, eu diagnostiquei, eu entendi que tem parâmetros. Como é que eu construo, a partir disso, uma lógica para resolver? Porque o que a gente quer é solucionar os problemas, não é? Da nossa educação para os próximos 10 anos, né? Como é que eu equaciono isso, né? Porque a comissão, ela está planejando, mas ela vai se dissolver depois, e isso vai ser a sociedade que vai implementar. A secretaria, as redes, a comunidade. Então, como é que a gente leva isso para estratégias, entendeu? Práticas. Eu sei que eu estou antecipando, mas eu estou pedindo assim, para a Alicia, para a Marlene, falar um pouquinho de estratégia. Como é que esse diagnóstico vira estratégia depois, entendeu? Vira meta, vira estratégia, enfim. Estratégias que possam ser executadas lá pelo dirigente municipal de educação, lá pelo professor em sala de aula, lá pelo diretor da escola. É isso, Posso falar? Alicia. Posso falar? Pode. Eu tenho uma visão, Lilian, e para todos, né, de que a estratégia vai ser montada em cima desse diagnóstico, se ele for bem real. Então, se eu tenho problema na demanda, eu preciso saber os números, e os números não de só 24, 25, mas eu preciso saber, inclusive, tenho que ter uma série histórica de 24, 25, 26, para ver quanto que está sendo a minha necessidade e quanto que eu tenho de demanda reprimida. Nós fizemos com alguns municípios, no PMPI, no Plano da Primeira Infância, até um modelinho, a Helena ajudou, um modelinho de levantamento, né, dos números, e olhar para as turmas de educação infantil que eu tenho, se elas são multisseriadas, qual é a faixa etária dessas crianças. Então, eu tenho que me debruçar nesses números e nesse diagnóstico mais real. Eu não posso, esse não é um plano como o outro que começava contando a história da educação infantil no município. Esse começa com um diagnóstico real pautado em números. Então, analisar a comissão toda, analisar esses dados, esses números, olhar para o crescimento populacional. Então, eu tenho que voltar lá no IBGE e ver se o meu município, a população está crescendo ou está diminuindo, né? Para que eu possa depois partir para a estratégia, para eu escrever a estratégia, ou várias estratégias, né? O Tribunal de Contas tem um modelinho muito interessante, que coloca o problema, como a gente está colocando aí, né? E depois coloca qual é o indicador, então, o que está me indicando para a questão da demanda, para eu poder acertar essa demanda da educação infantil. E depois coloca quais são as estratégias, então, como é que eu vou fazer, né? O modelo, a escrita, e aí tem que tomar cuidado, inclusive, com os verbos, porque vai escrever de um modo, né, vai fazer um texto, que não precisa ser muito longo, mas um texto dizendo quais são as estratégias, o que realmente vai fazer, e colocar isso num período de 10 anos. Então, pode ser que nos próximos 3 eu já consiga. Os municípios aí da Anvapa, eles têm realmente, como foi falado aqui, a educação infantil não está começando hoje, ela já tem uma trajetória, e alguns até melhor que outros. Então, como é que nós vamos fazer em termos de região para que essa qualidade seja para todos, né? Eu peguei a questão da demanda, mas nós podemos pegar a questão do outro parâmetro, da infraestrutura, que também é uma realidade muito ruim, às vezes, no município. Nem todo mundo tem creche que ganhou dinheiro lá do FNDE, colocou no programa, no orçamento, e fez aquele prédio bonito lá do FNDE, que tem
a sala de amamentação, que tem o lactário, que tem as coisas que tem que ter na creche, né? Que tem acessibilidade, que tem que ter a questão do banho organizado. Então, muitas vezes nós na educação nem sabemos muito da questão de uma infraestrutura de boa qualidade. Alguns têm, outros não têm, né? É um pouco como quando começou lá o ensino fundamental de 9 anos, que muita gente colocou com a carteira que tinha, aí a criança era pequenininha, ficava com o pé pendurado lá na hora de sentar, depois que compraram carteira nova e foram adaptando. Eu acho que a educação infantil, nesse retrato, que os municípios já responderam para o MEC, já colocaram várias coisas. E quanto mais puder aprofundar, melhor. Então, olha, eu não tenho essa creche que tem toda essa infraestrutura de parte interna, externa, as salas que tem que ter. Então, os equipamentos também, né? Tem gente que começou a creche com berço de 1900 e nada, então precisa modificar isso. Então, no diagnóstico, eu penso que tem que ser bem real do que nós temos e como nós vamos avançar, como é que nós vamos transformar. Aí as estratégias podem estar escritas e aí coloco a meta. Olha, eu acho que até 2030, nós estamos em 2026, né, o meu município vai realizar isso, aquilo, outro. Eu vejo também a questão da educação infantil para as estratégias, muito com a questão dos recursos. Os municípios têm reclamado muito que o dinheiro é muito pouco para a educação infantil, porque realmente o gasto na educação infantil é grande. Mas a gente precisa lembrar que antes da mudança do Fundeb, a gente não tinha nem o dinheiro do aluno ano para a educação infantil. Agora nós já temos, é pouco, temos que brigar por mais. Então, na hora de colocar a estratégia, liga lá com o financiamento e vai dizer que para a inclusão, que para a educação infantil precisa mais recursos. Nós precisamos pagar melhor esse professor, né? Agora, a obrigatoriedade de que a educação infantil tenha um professor, e geralmente é um professor de 40 horas, e ele precisa receber o piso nacional, que já é pouco, mas é o que temos. Então, como é que a gente vai fazer? Olhar bem para a nossa realidade e colocar as estratégias para depois ir colocando as metas e olhar que vai transformar esse município. Daqui a 10 anos, não podemos olhar para trás e dizer assim, ó, a educação infantil no meu município é a mesma lá de 1926, né? Era isso que eu queria colocar. Agora... Vou querer ouvir a Marlene essa também, porque assim, eu vou ouvir para gente que é muito velho de educação, e eu estou vendo que tem muita gente aqui, velho não, né, gente? Pelo amor de Deus, antigo. Experiente de educação, a gente viu acontecer no plano passado, sabe, Marlene, Alicia e Sandra, um baita copa e cola, né? Era a copa e cola do plano nacional, era a copa e cola do plano estadual, era a copa e cola do coleguinha do município do lado, né, do plano municipal do município vizinho, às vezes do município de outro estado e tal. E agora, sim, esse movimento que a Unvapa está fazendo é um movimento muito bonito. Sim. Porque, além de estar as comissões... Gente, 100% dos 19 municípios estão com as suas comissões instituídas. Isso é, assim, maravilhoso. Por quê? Porque é gestão democrática na veia, participação na veia, né? Então, quando eu fiz essa pergunta, justamente porque essas comissões vão ter condição de trazer para a realidade as estratégias. O problema nacional é o mesmo. Educação, vamos lá, oferta da educação infantil é um problema, ok? Mas no município, as estratégias têm que responder a esse problema no município. Não é lá em Pirapoca do Sul, nem em Jardinópolis, entendeu? É lá em Taquarituba, é lá em Manduri, é lá em Piraju, sabe? Tem que responder a realidade orçamentária, profissional, educacional daquele município, né? Assim, eu falo de vocês, né? A Marlene quer comentar. É por isso que eu acho, Aline, que na hora de diagnosticar, concordo plenamente com a Alice,
a gente também tem que chegar na causa. Porque a causa daquele diagnóstico para o meu município é uma coisa, para o outro município é outra. Então, eu tenho que saber que, por exemplo, por que tal lugar não tem a creche, não está atendendo aquela população, né? Lá não tem asfalto, não tem condições de sobrevivência naquele lugar, naquela comunidade, né? Aquele território está esquecido no meu município, né? Então assim, e não somente no recurso financeiro, mas no planejamento no município mesmo. O município planejou ações naquele território, ou aquele território está esquecido. Então, quer dizer, na hora que eu vou diagnosticar, eu também tenho que começar a pensar qual a causa daquele resultado, daquele número, para eu poder pensar nas estratégias, porque aí eu vou ter que envolver, eu vou ter que trabalhar para estabelecer as estratégias e as metas. Porque é da causa que vai sair a estratégia, né? É isso mesmo. Muito legal. Muito bom, Marlene. Eu acho que é por aí. Eu acho que está clareando. Está clareando. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Acho que é um momento muito importante para essa etapa que nós vamos desenvolver do diagnóstico. Vocês vejam, a Alicia e a Marlene, elas falam, né, da importância dos números que vocês vão precisar, inclusive para depois solicitar aumento das verbas, né, aumento dos investimentos. Sem números não se faz mais nada. Não sei se feliz ou infelizmente, mas não se faz mais nada. Sandra, eu quero botar uma pimenta no caldo. Para o pessoal, eu não sei o pessoal, as comissões que estão com a articuladora do MEC, que é a Artarne, mas as comissões que estão com o articulador do MEC, que é o Rodrigo, a próxima oficina, as comissões vão um pouco que já discutir como é que eles estão fazendo o diagnóstico exatamente da educação infantil, não é isso? Lembrando assim, como é que está conduzindo esse processo, sabe, de coleta de dados. Começou na oficina passada e vão continuar. Então, por isso a gente, inclusive, colocou agora essa formação, porque ajuda a clarear o processo para apoiar vocês nessa construção, né? Ô, Lília, a Solange está dizendo aqui, vocês estão nos provocando uma tempestade de ideias, maravilhoso. Eu fiquei feliz agora, viu? Que bom. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma sugestão? Acho que ok, né? Sandra, eu queria fazer ainda uma sugestão. Vamos lá, Alice. Eu acho que às vezes, quando a gente faz essa tempestade de ideias, né, as pessoas ficam na educação, fica mais tudo em cima de mim, né? Sou eu que vou ter que resolver. Eu penso que nesse momento, nós estamos num momento de discutir um pouco com os prefeitos, os secretários, né, ter essa oportunidade de discutir com os prefeitos, com as equipes da prefeitura, essa conscientização, essa valorização da educação infantil, sabe? Eu tive a oportunidade de colocar outro dia para um pessoal do Ministério da Educação que faz falta essa governança, né, ser a partir do município, porque muitas vezes o secretário e as equipes sozinhas, elas não conseguem realmente também fazer essa transformação. E é uma política pública que a gente está discutindo, né? A questão não é só fazer o plano municipal, mas é colocar uma política pública de pé para essa educação infantil, que é o início da educação básica. Então, esse entendimento também tem que existir. Na hora que vai fazer o orçamento, também tem que discutir. O PPA de cada município deve falar dos programas da educação infantil e não deixar mais misturado com o ensino fundamental, né? Muitos municípios já fazem isso, mas outros não fazem. Então, que isso seja para a política pública e que todos ajudem nessa transformação. Obrigada. Mais alguém? Não? Eu só queria fazer um comentário aí, que a Alicia foi perfeita, né? Como sempre, mas pensar justamente o quanto que nós estamos avançando, né? Acho que isso é um impacto melhor do que a gente pensar que tem coisas que não estão boas, né?
Marlene, isso é uma coisa bonita, porque, mas ao mesmo tempo, que exige muito de nós, né? Então, nós estamos vivendo um momento ímpar na educação desse país, em que vocês estão, através das comissões, podendo construir o que vai ser a política pública de educação pelos próximos 10 anos, está na mão das comissões. Olha que coisa linda isso, né? Agora, isso exige virar a chave para uma série de coisas, né? E a questão dos números, para mim, ela é importante, porque os índices é que dão a fundamentação daquilo que a gente vai precisar. Eu acho os números fundamentais, perfeito, mas eu acho que a transformação, quando a gente vai pensar na estratégia, é a gente fazer a escuta ativa dessas famílias, desses professores, né, da comunidade. Então, as estratégias, elas têm que estar muito alinhadas a estratégias que vão dar voz, né? Que vão dar... Para quê? Porque, assim, é para que as pessoas possam entender que a educação infantil é delas. Então, se elas têm que trabalhar por elas, né? E até mudar um pouco esse conceito de que o professor ali tem que cuidar do meu filho, né? Então, e até construir essa outra visão. Então, nessas estratégias, é importante que, a partir desse diagnóstico, se pense também, né, nessa escuta ativa, né? A Margarete está falando uma coisa bem bacana, assim, para nós, da assessoria. Eu agradeço muito pela assessoria em todos os segmentos que eu estou precisando. Muito obrigada. Nós também agradecemos, porque está sendo um aprendizado lindo para todos nós, sinceramente, sinceramente. Meninas, mais alguma consideração? Marlene, vocês viram que eu chamei de meninas, né? Vamos lá. Nossa Senhora, hein, Alicia? O que ela está querendo, hein? Depois eu conto. Olha, então eu acho que nós poderíamos encerrar, né? Eu quero dizer que foi... Para poder abrir as câmeras, para a gente tirar um print, pessoal. Quem puder, sim. né? Quem puder abrir as câmeras para a gente tirar um print antes do pessoal sair, a Helena vai printar para a gente aparecer lá se arrumando o cabelo. Nossa, é isso mesmo, gente. Quem puder, viu, gente? Só para aparecer mais gente, é lindo. Ai, gente, tá lindo demais esse negócio aqui. Eu queria dizer que foi um prazer mediar essa oficina. Como docente que sou há muitos anos, foi muito emocionante mediar essa oficina de vocês duas, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Fez a foto aí, Helena? Não, tem gente que está abrindo ainda, estou esperando lá. Para acabar a aula, estou esperando. Peraí. Olha lá, mais um apareceu ali. Peraí. Vamos lá. Pronto? Prontinho, vamos lá. Mais uma, vai. 1, 2, 3 e já. Pronto. Aí. Gente, muito obrigada. Sandra, muito obrigada. Marlene, Alicia, Lenita, todos os membros da Câmara Técnica. Em nome da Lenita, eu agradeço a coordenação e os dirigentes da Câmara Técnica, mas, gente, do coração, as comissões que vão cuidar do planejamento dos próximos 10 anos dessa região linda, que é a região Manvapa, tá? Tem uma mãozinha levantada, Maria Virgínia? Maria Virgínia levantou a mãozinha? Não? Então, pessoal, um beijo no coração de todos, Deus abençoa, muita luz, tá? Muita luz mesmo. E contem conosco sempre. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. De avaliação, nos avaliem depois da oficina, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.